Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Podeis assentar. Quero dizer aos companheiros que nós temos ali também o nosso material, livro, o pastor Josias até divulgou ontem. Temos o livro Missões Urbanas. Você que está plantando igrejas, é um manual que nos instrui sobre a prática do plantio de igrejas em contexto urbano, com algumas estratégias que nós já utilizamos, né, que já experimentamos. Então esse livro nos ajuda nesse sentido. Temos também o livro para casais. Está aí, meu pastor? Está aí o livro para casais? Isso. Traz aqui, meu amado obreiro. O outro lá para casais. Isso. Prontinho, traz tudinho. O livro de casais, eu gostaria que vocês nos ajudassem. Adquira o livro para casais. Nós vamos falar um pouquinho aqui já sobre a identidade do obreiro, a identidade institucional, e nós já vamos entrar no assunto para casais, beleza? E muita coisa que nós vamos abordar aqui no livro é tratado com mais espaço, com mais calma, e você pode adquirir. Nós temos aqui desde assuntos relacionados ao comportamento, à personalidade, e indo para temas mais fortes, como por exemplo o perigo do adultério, o veneno da pornografia e tantos outros problemas. Nós abordamos aqui com um propósito, que é fortalecer o casal, que o casal fique mais forte para continuar cumprindo o propósito de Deus para o seu casamento. A obra Jamais Te Deixarei, que nós escrevemos e está à disposição dos irmãos. Nós temos alguns exemplares ali à disposição. Recomendo os irmãos que adquiram o livro Trajetória de um Líder, biografia do pastor Josias. Tem muita coisa aqui que serve para a nossa geração. Eu fiquei preocupado porque nós estamos diante de uma geração de vidro, irmãos. Pessoas que não gostam de aprender. Nós temos nos deparado aqui a colar com gente que não gosta de aprender, não aceita ser ensinado. E a biografia desses nossos pioneiros, né? O pastor Josias, ele é de uma geração de transição. Ele é da remessa de obreiros aí que foi consagrado ao ministério em 1996, que é uma geração de transição. Esses homens passaram, irmãos, por muitos testes, coisas que o nosso povo hoje precisa saber, você precisa conhecer. Então nós reunimos aqui muitas informações, não todas, mas algumas informações biográficas sobre o pastor Josias, a irmã Elícia, e recomendamos que você adquira, faça um investimento. Eu tenho na minha biblioteca muitas biografias, eu gosto muito desse estilo literário, a biografia, e com certeza inspira muito. Deixo aqui a recomendação. Quem está vivo, diga amém. Abra a sua apostila aí, nós vamos para a nossa penúltima ministração. Vamos fazer aqui um breve apanhado sobre a identidade teológica e institucional. E já vamos entrar no tema casamento. E logo em seguida vai ter um time aí para o coffee break, e depois a gente fecha, segundo aqui a irmã Elícia, missionária Elícia, nos orientou, faremos a segunda parte da palestra para casais. Eu já quero introduzir aqui o assunto dentro de alguns instantes. Vamos começar aí com o tema identidade teológica e institucional. Você vai perceber aí na sua apostila que nós colocamos aí uma sequência de textos. Não faz parte do nosso propósito aqui explicar esses versículos aí. Eu quero apenas que esses versículos reforcem a ideia de responsabilidade do que é ser um obreiro da casa de Deus. E nós estamos usando aqui a palavra obreiro porque engloba o auxiliar, o diácono, o evangelista, o pastor. Então é a palavra que nós estamos usando aqui porque ela abrange. Então esses textos aí, eles
fortalecem o conceito de responsabilidade de um obreiro. Primeiro aos Coríntios 4:2, eu conto até 3 e você lê. 1, 2, 3. Do mesmo jeito, Provérbios 16, 21. Do mesmo jeito, 2 de Paulo a Timóteo 2,15. Tito 1,9. Isso, tá bonito. Vamos para Jeremias 3:15, leiam bem forte. Que maravilha. Eu vou ler uma outra versão que nós colocamos aqui, que diz: eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração, eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Para fechar, 2 Timóteo 2,24, 1, 2, 3. Com muita objetividade para que a gente use o material, vamos ler a introdução. O chamado ministerial exige mais do que apenas disposição, requer 3 coisas, marque aí 3 coisas. Primeiro, conhecimento. Depois nós temos o quê? E depois, firmeza na fé. Conhecimento, caráter e firmeza na fé. Um obreiro que não compreende a sua identidade teológica e institucional corre o risco de perder o rumo, ser influenciado por ventos de doutrina e enfraquecer a sua missão. Queridos, ontem eu disse algo aqui, e eu falei com um propósito psicológico também, para que fique, que marque, e que a gente não tenha um preconceito com quem está ministrando, que às vezes a gente fica assim, com aquele preconceito com quem está ministrando. Mas será se o pastor não tem ideia de que aqui se trata de um grupo de obreiros? A gente já sabe essas coisas. Irmãos, a nossa conversa, ela precisa ter um nível, um alto nível, um nível de excelência. É uma escola bíblica de obreiros e esposas. E a fala que eu disse ontem é: nós não estamos na escolinha do maternal. Nós não podemos ter a mentalidade de recruta, né? A mentalidade de recruta. Nós precisamos saber que nós já estamos no fronte de batalha, já estamos em uma altura da ponte, aonde nós precisamos ter uma responsabilidade, e nós devemos ter uma identidade teológica e institucional. Quando eu falo de identidade teológica, eu estou falando daquilo que muito sabiamente colocou o nosso preletor aqui, o pastor Júnior, sobre a fé no sentido de conteúdo. Você precisa ter essa identidade teológica no sentido de conteúdo. Você precisa ser ávido pela leitura, pela pesquisa. O obreiro de Deus, ele é uma referência. Ele é uma referência. Você é uma referência lá na tua congregação. As pessoas te olham, as pessoas se espelham em você, te admiram, e você precisa representar bem. Você precisa representar bem. Por isso você precisa ter uma identidade teológica, ter o conteúdo, ter uma compreensão. Eu já flagrei colegas obreiros, né, em trabalhos que a gente conduz, e eu fiquei assim com uma interrogação: aonde foi o banco de dados, o material que esse colega se alimentou? E eu já fiz a pergunta:
Tu pesquisou isso aí aonde, né? Porque às vezes tem veneno na panela, mas numa quantidade assim sutil, que parece nutrientes, né? Então você precisa ter uma identidade teológica. Nós fazemos parte de uma igreja centenária, Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos a nossa escola de formação teológica, os preceitos que nós abraçamos, os princípios que nós pregamos. E não dá para a gente passar aqui, estudar, por exemplo, aqui a declaração de fé num encontro como esse, mas aqui é a faísca que vai acender o coração. Rapaz, eu sou um obreiro, eu sou um pastor. Os jovens que vão para a faculdade, quando eles são confrontados, ainda tem alguns deles que voltam e procuram o dirigente, procuram o pastor, para fazer uma pergunta sobre evolucionismo, sobre ateísmo. E eu dando aula de teologia aqui, tem alguns irmãos que participaram conosco, na época que o pastor Edmilson Tenório me nomeou para coordenar o curso de teologia, eu fui confrontado às vezes com um irmão, que queria um pedaço de papel, um diploma, e estava vindo para o curso de teologia, não para aprender, não que gostasse, mas porque queria um pedaço de papel, queria um diploma, e aqui acolá, aquilo se revelava no coração. E às vezes eu fui confrontado, alguém dizendo, mas não precisa disso aí não. Aí alguém dizia, mas se um crente lá da igreja, irmão, te perguntar, aí a pessoa dizia assim, eu mando ele criar vergonha. Olha, irmão, a pessoa teve consideração de vir ao pastor fazer uma pergunta, né? Teve a consideração de vir ao obreiro fazer uma pergunta, porque ele está com uma crise, com uma dúvida. Então o obreiro precisa ter essa resposta, ou então pelo menos a humildade de dizer assim, olha, vamos buscar essa resposta juntos, me dá um tempo. Eu já fiz isso. Você não pode se sentir na obrigação de saber, de querer saber tudo, de responder tudo. Se você não sabe, pede um tempo, olha, eu preciso analisar isso aí. Mas nós temos uma identidade, temos que responder de acordo com essa identidade. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aqui entra em cena os aspectos morais, mas você também precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Recentemente eu tomei conhecimento de um presbítero que levantou e disse, pastor, morreu aquele rapaz que estava internado, morreu. E eu queria que antes do senhor terminar o culto, a gente levantasse e fizesse uma oração em favor da alma dele. Para você ver o tipo de pessoas que estão sendo colocado às vezes no ministério, na liderança. Um presbítero, irmão, presbítero. Pois não, meu pastor? Oi, quando eu era pastor em Urbano Santos, morreu um irmão e eu não estava na cidade. E o obreiro que era meu vice-presidente, o obreiro novo, hoje ele é pastorzão, né? Aí ele foi fazer o cerimonial fúnebre, culto lá, e minha esposa estava lá, ela que me disse. Aí ele disse assim, se tiver alguém aqui que tem alguma coisa contra, o nome do irmão que morreu era Francisco, Bom Francisco, peça perdão para ele, né, de tal. Estranhou aquilo. Quando eu cheguei, ela me disse. Aí eu chamei ele. Eu disse, rapaz, onde foi que tu aprendeu isso? De mandar pedir perdão para morto? Ele, não, é porque eu já vi uns pastores fazendo. Eu disse, pô, não faça mais não, meu filho. Isso aí, quem tem que pedir perdão enquanto está vivo. Depois que morreu, você acabou. Não tem mais jeito não. Mas tem esse tipo de exatamente. pessoas, né? Aí eu não sei onde foi que ele
pesquisou isso aí, a fonte onde ele achou. É isso. Então esses momentos aqui, irmãos, nós estamos sendo despertados para organizar nossa biblioteca de estudo, fazer uma reciclagem, não é? Nos organizarmos. Nós colocamos aí no primeiro ponto, dedicação ao processo de aprendizagem. Vamos ler aí 1 Timóteo 5, 17 a 19. Vamos ler, está aí o versículo 17, que diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Vamos lá, deixa eu dizer um negócio aqui para você, olhe para cá. O obreiro precisa se afadigar na palavra e no ensino. Precisa se afadigar na palavra e no ensino. Eu vou usar aqui a ilustração de Gênesis 26, que diz que Isaac edificou um altar, Gênesis 26 e 25, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda e cavou um poço. Então diga comigo: edificou um altar, armou uma tenda e cavou um poço. Então aqui você vê três prioridades do obreiro. Três prioridades do obreiro. Primeiro, o altar. O obreiro tem que ter a sua vida no altar. Essa é a primeira prioridade. Isaac chegou ali e edificou um altar. O obreiro, ele precisa também ter cuidado com a sua casa, com a sua tenda. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que não cuida, 1 Timóteo 5, 18 e 8, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então o obreiro precisa cuidar da casa, da esposa, cuidar da família. Então, primeiro compromisso, altar. Segundo compromisso, tenda, vida familiar, vida matrimonial. Tem que cuidar da tenda. Tem obreiro bom de altar, mas ruim de tenda. Bota ele no altar, ele dá conta, ele segura a conversa aí, 1 hora de altar. Põe a mão, né? Profetiza, sua que o suor pinga lá no calcanhar. Bom de altar, aparição pública, para performances supostamente espiritual, mas ruim de tenda. É uma lástima em casa. A energia só vive no gato, cortado. Ruim de tenda. É ou não é verdade? A esposa não se sente às vezes protegida, amada, com a autoestima lá em cima, porque o obreiro que é bom de altar é ruim de tenda. É ruim de tenda. Então o obreiro, ele precisa ter o seu compromisso com o altar, ter o seu compromisso com a tenda, mas ele precisa também cavar poço para matar a sede do rebanho. Cavar poço para matar a sede do rebanho. A esposa sabe quando o marido não prepara a mensagem, não estuda, né? Não pesquisa, ela sabe. Aí ele prega lá e ela está vendo, né? O desespero dele, a agonia dele, porque ele não tirou tempo para aquilo ali, ele não cavou poço. E deixa eu dizer uma coisa que a igreja também sabe. A igreja também sabe. Queridos, os recursos tecnológicos, a IA, por exemplo, a inteligência artificial, não pode substituir a tua vida com Deus e de leitura da palavra de Deus. A igreja não pode ser administrada, conduzida por mecanismos tão superficiais. A igreja precisa ser dirigida por pessoas que morram na cruz de Cristo todos os dias, na sombra do altar, se derramando e buscando a direção para o rebanho. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, gente que critica o outro, diz assim: fulano só quer saber de estudar, fulano quer vida fácil.
só quer estudar. Irmão, quem diz isso é porque não estuda. Porque estudar não é fácil. Você vê a palavra de Paulo aí, os presbíteros que presidem bem, eles são dignos de duplicados honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, irmão. Se preparar para cuidar da igreja de forma bíblica, irmão, não é moleza. Querido obreiro, deixa eu dizer aqui, agora não, isso faz um tempo, uma expressão de dizer, não é que eu tenho o dom de construir, o meu negócio, eu sou construtor. Não existe dom ministerial de construtor. Existe dom de pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre. Dom de construtor não existe. Não estou dizendo que você não deve saber, é importante. É importante. Mas enquanto você for o construtor e a igreja está sem mestre, Deus vai mandar para essa igreja aí o que ela não está tendo. Aí eu mandei um pastor para lá, mas ele é só construtor e usa a desculpa que é construtor para não estudar, para não ensinar o rebanho. Eu vou mandar para essa igreja o que ela não está tendo. Aí manda um pastor, manda um mestre. Aí o construtor sai e vai construir outra, né? Aí fica nessa conversa, não, é que eu tenho um dom. Não existe dom. Existe dom de mestre, de evangelista, de pastor, de apóstolo, de profeta. Se você for na congregação aquilo que Jesus te mandou para tu ser lá, Jesus vai mandar o que não tem. Se não tem servente de pedreiro, se não tem cooperador, se não tem pedreiro, fique na função de pastor. Mesmo que você exerça, mesmo que você faça, mas não saia do seu posto. Quando os crentes chegarem de noite, que os céus estejam abertos, que o homem de Deus ali tenha alimento, tenha palavra. Aleluia. A construção vai atrasar? Vai não. Deus vai mandar um construtor para te ajudar. Agora não sai da tua posição. Amém ou não amém? Irmão, os crentes, eles não têm uma vida fácil. Aí eles chegam de noite, tudinho tem problema. Aí eles chegam no culto, eles querem ouvir a mensagem, eles querem ouvir a Bíblia, eles querem se alimentar. Mas aí, irmão, nós às vezes estamos cheios dos problemas, das lutas. Aí é porque hoje o dia foi difícil, o pneu do carro furou. Vai para a Bíblia, os céus vão se abrir, Deus vai cuidar do seu rebanho, mas cumpre a missão de ser obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Amém ou não amém? Então diga comigo: altar, tenda e poço. Glória a Deus. Existem prioridades e nós precisamos ter esse entendimento. O segundo tópico diz assim: ferramentas e meios de aprendizagem. Eu vou fazer só uma leitura, nós não vamos comentar, eu coloquei isso aí para motivar. Ontem nós já falamos sobre a lealdade, sobre Timóteo, Epafrodito, já tratamos a temática proposta. Isso aqui é para motivar os irmãos, né, nos despertar no tocante à missão que nós temos. Mas já vamos participar aqui, partir para o fechamento. Ferramentas e meios de aprendizagem. Não coloquei necessariamente em ordem de prioridade, colocamos aí aleatoriamente. Letra A: aonde é que um crente, um obreiro pode aprender? Letra A. Aonde, irmãos? E obreiro que não gosta de culto de ensino, como é que faz? Não gosta de culto de ensino, não vai. Tem obreiro que só vai se for agendado. Tem uma vaguinha, tem uma agenda, né, para tu vir no culto. Só vai se for para ministrar. E quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Você pode dizer isso aí para o teu vizinho? Eu vou falar que nem os pregadores do mundo, né? Provoca teu vizinho aí, né? Diga para ele aí: quem não senta para aprender não está autorizado para levantar e ensinar. Letra B: como é que o obreiro aprende, irmãos? Leitura diária da Bíblia. Diária, pastor? É diária. É diária. Pastor, mas você não sabe minha rotina. Existem pessoas muito mais ocupadas
do que você e ler a Bíblia mais do que você. É uma questão de prioridade, mas eu não tenho tempo. Para aquilo que é propósito, a gente cria tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todo propósito. Sabe por que não tem tempo ainda? É porque não é propósito. Tu não leva a leitura da Bíblia a sério. No dia que for um propósito de vida, a comunhão com o caráter de Deus revelado na palavra, aí você acha para ler, você acha tempo para ler. Você lê na fila do banco, você lê enquanto está na porta da escola esperando o horário do menino sair, você lê no aplicativo, você lê a revista da escola dominical. Eu peguei o trem em São Luís, e eu estava viajando sozinho. Eu disse, eu vou ler nessa viagem, eu vou ler. Aí eu abri a minha bolsa, puxei meu livro, puxei a bandejinha do trem. Quando eu puxei a primeira página, o Van Clay sentou do lado. Pastor Alessandro. Eu disse, acabou com minha leitura, rapaz. Cadê o Van Clay? Cadê o Van Clay? Está aí? Olha lá o Van Clay. Aí eu disse, já sei, eu tenho um plano B. Aí eu puxei um livrão desse tamanho, de Reinhard Bonk. Eu lembro até o livro. Eu disse, irmão, tu não quer ler também não? Aí eu empurrei na mão dele. Aí ele passou 2 páginas e disse, pastor, é meio grande, eu vou ali ver como é que está a Deane e os meninos. Aí foi no outro vagão, né? Quando é um propósito, você tira tempo. Você tira tempo, você se aplica. É uma questão de necessidade. Ah, eu sou novo, sou velho, não justifica. 2 Timóteo, irmão, Paulo era para morrer já estava pertinho da morte. Mas ele disse, traz as capas e traz os pergaminhos, porque eu ainda quero estudar, eu ainda quero pesquisar, eu ainda quero ler. Amém ou não amém? Leitura de obras recomendadas, tá? Agora, tem obreiro que não investe na sua biblioteca, acha que é demais comprar um livro. Eu estava num evento aqui, mas esse obreiro, o presbítero Marcos Ferreira, e aí um irmão pegou uma teologia, aí o outro disse assim, mas tu vai ler isso aí mesmo? Como se para ele fosse uma coisa absurda. E não deve ser absurdo, é algo natural para um obreiro. É algo natural para um obreiro, ler, entender sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, os 16 artigos do Cremos da Assembleia de Deus. A gente precisa se aplicar ao estudo. Tem umas perguntas aí que eu coloquei avaliativas ou reflexivas, eu não vou ler, vocês leiam aí com calma. Número 3, benefícios da aplicação ao estudo. Primeiro benefício, leia aí para mim o primeiro benefício, leia bem alto. Pronto, quem estuda, quem se avalia, quem observa, quem aprende, ele vai para as aparições públicas, para os trabalhos públicos, com segurança e equilíbrio. Ele já leu um manual de liturgia, ele já sabe como é que faz uma cerimônia fúnebre, como é que faz um casamento, como é que realiza uma santa ceia. Número 2, tem noção organizacional de pregação, administração e liturgia. Qual é o tipo de sermão que você utiliza? Tem 3 tipos de sermão. Tem o sermão textual, tem o sermão expositivo, que é parecido com o textual, só que com uma maior abrangência e maior profundidade, mas é parecido. O textual e o expositivo têm semelhanças. E o temático. O temático, você não fica preso a um texto, você fica preso a um tema, e cita diferentes textos para corroborar com aquele tema. Você precisa, o obreiro de Deus, o líder, precisa estudar sobre isso. Quem se aplica ao estudo? Número 3, atendimento às demandas contemporâneas. A igreja hoje tem todo tipo de gente, irmão, inclusive os acadêmicos. Os nossos filhos estão indo para a universidade, e a igreja precisa se preparar para conversar com esse povo. Número 4, benefício do estudo: evitar vícios de linguagem. O que tem de obreiros conduzindo trabalho, obreiros e obreiras, né?
Não é só obreiros, temos as irmãs aqui também. Quero abranger aqui ambos os públicos. Vício de linguagem na hora que está pregando. Expressões como, por exemplo, o né. É porque Jesus, né? Jesus vai, né? Vai curar e tal. Outro é o louvado seja o nome do Senhor, que já é algo automático, não é nem uma adoração consciente. Porque adoração consciente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem o vício de linguagem. Porque o diabo veio matar, glória a Deus, aleluia. Ele veio destruir, louvado seja o nome do Senhor. Aí em 3 minutos, a pessoa disse 10 vezes, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque o abismo, a porta do abismo vai se abrir, na abertura do selo, louvado seja o nome do Senhor. Aí não tem uma conexão. Pastor, mas isso me leva para o inferno. Não te leva para o inferno você cometer um vício de linguagem. Mas você está numa escola, então tem que ter acesso a essas recomendações. Porque nós representamos quem? Nós ensinamos quem? Nós estamos na frente de que trabalho? De que trabalho? Da igreja de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro, adornada com os dons espirituais. Então você precisa melhorar. Você pode levantar a sua mão direita para o céu e dizer comigo: nós representamos. Diga assim: nós trabalhamos com a igreja de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Por isso precisamos melhorar. Então tem outros benefícios aí que eu não vou citar. Identidade institucional. Identidade institucional. Assembleia de Deus. Crê no batismo com o Espírito Santo. Tem as questões escatológicas. É bom o obreiro saber disso. O que você é, né? Eu não sou a favor da polêmica, do debate aí em rede social. Eu não tenho tempo para isso, eu nem gosto também. Mas a gente precisa saber, né? Somos pré-milenistas, é isso? Pré-milenistas, somos pré-tribulacionistas. Glória a Deus, queridos obreiros. Nós cremos no arrebatamento da segunda vinda de Cristo, subdividida em 2 partes. Uma vinda secreta para arrebatar a igreja, e depois da grande tribulação, Jesus virá em glória. Então são pontos que a gente precisa saber. Como é que o obreiro vai em busca disso? Estudando obras recomendadas, pesquisando uma editora. De que editora é esse livro? Eu já ganhei em aniversário meu, irmão me dando o livro da editora Casa, que é a editora oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O irmão me deu de presente. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse: obrigado, meu santo. Depois vamos conversar. Obrigado, né? Mas às vezes é um livro, tem o nome de Jesus, tem um nome bíblico, uma imagem, eu já posso comprar. Não, às vezes você está ali ingerindo um veneno doutrinário que vai prejudicar a sua fé. Você estuda sobre a história da igreja, sobre a reforma protestante. Você estuda sobre o avivamento pentecostal. Tem uma obra da editora Carisma chamada 2000 anos de cristianismo carismático. Precisamos conhecer isso, irmãos, ter essas experiências. Você sabe de que convenção você faz parte? Tem obreiro que não sabe quem é o presidente da convenção. Identidade institucional, irmão. Identidade institucional. Tem obreiro em nossas igrejas contra hinos da harpa. Eu já fui confrontado por um obreiro: pastor, por mim não cantar, que isso aí é muito ultrapassado. Irmãos, a harpa cristã é uma ferramenta, pastor Josias, que ajudou inclusive a espalhar a doutrina, porque nós temos hinos que fala sobre salvação, conversão, Pentecostes, batismo em águas, novo nascimento. Então a harpa cristã, apesar de, é claro que é um texto que não é canônico, mas ajudou a difundir a doutrina pentecostal. Foi publicado o primeiro exemplar em 1922, mas nós temos irmãos hoje que não incentivam.
Eu apresentava um programa de rádio, eu começava com o hino da harpa. E o irmão, um obreiro, irmão, que chegou e disse: rapaz, por mim aquele programa ali, o senhor tirava aquele hino lá. Aí eu disse: tá bom, a tua ideia é boa. Aí eu coloquei o hino agora no começo, na época, né? No começo, no meio e no final. Há uma tentativa, e se a gente não ficar atento, vai acontecendo essa ruptura institucional. Ruptura institucional. Então você, obreiro, precisa fazer uma busca bem aprofundada sobre essas questões, sobre a nossa instituição, o que você defende. Essa escola é muito importante, porque aqui a faísca está sendo, né, lançada, e você sai daqui com um conselho que o pastor Júnior deu, que o pastor Josias citou aqui nos seus exemplos, que o pastor Alessandro disse, e isso pode fazer de você um obreiro diferente. Quando eu ainda não era pastor, eu viajei com meu pastor para a convenção, e um pastor da nossa região chegou aflito e disse para o meu pastor, disse: pastor Edmilson, e eu do lado ouvindo. Ele disse assim: rapaz, eu não queria mais voltar lá para o campo que eu estou, para a igreja que eu estou, não, eu não queria mais. Eu queria que a convenção me desse uma outra direção, que outra porta viesse ser aberta e tal. E ali eu sei que ele passou a reunião convencional todinha atribulado, querendo ser transferido. Alguma coisa estava acontecendo lá, ele não queria voltar para lá. No último dia, aquele obreiro encontrou o nosso pastor, o meu pastor, e a aflição dele estava maior. E o pastor chamou ele para sentar, e eu do lado ali ouvindo. Ele disse: aí, você vai ser transferido? Ele disse: nenhuma porta se abriu. E parece que era a pior coisa que ia acontecer com ele, ele era voltar para a igreja que ele estava. E eu lembro que o meu pastor disse para ele assim: irmão, a transferência de pastor pode acontecer agora. Você já me disse que a igreja precisa de um novo pastor, e você precisa de uma nova igreja. Pois Deus nos colocou aqui para acontecer isso, e eu quero dizer que essa transferência pode acontecer agora. E aquele obreiro ficou esperando: como assim que vai acontecer a transferência agora? A reunião já está terminando, o conselho consultivo não decidiu nada a respeito. E o meu pastor disse para aquele obreiro: o novo pastor que aquela igreja precisa é você. Você pode sair dessa conversa aqui sendo esse novo pastor. Você pode se levantar, ir na hospedagem, pegar as suas bagagens, entrar no seu carro e voltar para o seu campo sendo o novo pastor. Jesus vai te renovando enquanto você vai. As estratégias vão vir na sua mente. Você vai ser esse novo pastor. Você vai chegar lá diferente. Você vai dirigir um culto diferente. Você vai estudar diferente. Você vai orar com mais intensidade. E quando a igreja receber esse novo pastor, que é você, então essa igreja se transformará na nova igreja que você precisa ter. Aleluia! Eu sei que a nossa liderança às vezes decide, tem que decidir mesmo, transferência. Mas se essa decisão não acontecer a teu respeito, nessa escola bíblica de obreiros, Deus te faz ser esse novo obreiro, esse novo líder, essa nova mulher, para voltar para essa igreja, para esse setor, para esse cargo, e fazer a diferença para a glória de Jesus. Eu quero fazer a introdução aqui em 10 minutos do tema ministério e casamento, 2 alvos e um só coração. Nós vamos citar o texto de 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vocês podem permanecer sentadinhos mesmo. Vou ler, fazer a introdução e devolvo o microfone ao pastor para o coffee break. Depois a gente retorna conforme me foi orientado, para darmos prosseguimento ao assunto. 1 Timóteo capítulo 3, nós temos aí as qualificações para o ministério pastoral. O versículo 2 diz assim: convém, pois, que o bispo seja... Quem está com a Bíblia aberta? O bispo seja marido de quantas mulheres?
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Glória a Deus. Versículo 11: da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Vamos ler a introdução? Eu quero que vocês leiam comigo. Eu vou contar até 3. Você já leia aí do momento que se abre aspas, tá? É uma frase do pastor, do conhecido escritor e pregador Hernandes Dias Lopes. Quero que vocês leiam aí a partir das aspas. 1, 2, 3. O primeiro e mais importante rebanho de um pastor é a sua própria família. Queridos, nós citamos aí algumas razões que faz pressão sobre o casal. Ei, casal, olhe para cá. Coisas que fazem pressão e que pode abalar o casal na obra de Deus. Letra A. Primeiro, que o líder cristão, ele trata com aquilo que é humanamente impossível, que é exatamente o tratar com o pecado na vida das pessoas. Isso aí já causa uma tensão, já causa um estresse, porque você está lidando com coisas que no campo humano seriam impossíveis. Letra B. O líder cristão tem um papel interminável. Vocês que estão começando agora, seja bem-vindo. O serviço de um pastor nunca acaba. Ou ele sendo mais devagar ou mais agoniado, nunca termina o serviço de um obreiro na casa de Deus. Porque existe uma rotatividade. Os problemas que são resolvidos hoje, eles surgem amanhã com uma outra roupagem. E às vezes até quase que igual. Número 3, letra C. O líder cristão enfrenta questionamentos sobre a sua honestidade. Letra D. O líder cristão está disponível 168 horas por semana, sem descanso fixo. Letra E. O líder cristão deve ter múltiplas habilidades e atuar em diversas funções. Letra F. O líder cristão precisa pregar mensagens impactantes frequentemente. Letra G. O líder cristão e sua família vivem sob constante observação da comunidade. Letra H. O líder cristão nem sempre é valorizado, mas sempre é sobrecarregado. E letra I. O líder cristão está sujeito às críticas severas, tanto da igreja quanto da sociedade. O que é que acontece? Descarga no casamento. A irmã, que tem que ser tudo, não pode dizer uma palavra que já ofende, né? Sofre as suas pressões por ali. Tem que estar de noite na igreja bonita, porque se não tiver bonita o povo fala, né, irmã? Tem que estar bonita. O pastor tem os seus prazos, tem que ter as suas demandas. Isso gera uma descarga de pressão sobre o homem e a mulher de Deus. E nós queremos citar aqui que para vencer essas pressões, temos 3 palavrinhas aí no primeiro tópico, fechando aqui. Nós temos aí a palavra sabedoria, altruísmo e flexibilidade. Precisa ter uma aliança entre o homem e a sua esposa, inquebrável, de apoio mútuo. A mulher, a senhora está no mesmo time do seu marido, e o seu marido está no mesmo time que a senhora. Vocês não são times diferentes. Nós vamos ver essa semana quem é que acerta mais. Olha, eu não te falei que era assim.
Você tem que ter sabedoria até quando acerta, até quando tem razão. Porque ninguém aguenta viver com alguém que acerta tudo, que é o dono da razão. E aí, vem essa descarga, gera problemas na nossa vida espiritual. O obreiro que não é valorizado, amado, cuidado, a esposa que não é protegida, cuidada, amada, admirada, começam a vir as fragilidades, as necessidades. E eu disse ontem aqui de caráter introdutório, que o diabo espera a fome aumentar. Diga comigo aí, o diabo espera a fome aumentar. E quando se trata de casamento, existem algumas fomes, que o marido precisa cuidar da sua esposa, para que essa fome não se amplie. A esposa precisa cuidar do marido, para que essa fome não se amplie. Vai controlando, vai conversando. Fome de atenção, fome de transparência, né? Tem irmão que não conversa nada com a esposa, nem a senha do celular a coitada velha não sabe. Fome de transparência, de comunicação objetiva, fome de carinho, de admiração. Muitas esposas que nunca fizeram um elogio para o seu obreiro, para o seu marido, né, que é o seu esposo, um elogio, tanto elogios com relação ao seu trabalho, com relação à sua pregação, à sua liderança, também os elogios em relação à sua masculinidade. E isso vai gerando carências, e essas carências, essas necessidades vão criando um cenário propício para o erro, propício para o problema. E nós estamos vivendo um período de escândalos, nojeiras que estão se tornando públicos, e nós precisamos estar atentos, precisamos ter cuidado, porque nós representamos a noiva do Cordeiro. Então esse é o assunto que nós vamos tratar. Nós vamos dar um time agora. Logo depois a nossa liderança vai fazer a convocação para o retorno, e a gente vai fechar esse assunto fazendo algumas observações aqui sobre ameaças que precisam ser neutralizadas para que o teu casamento seja um sucesso. Deus abençoe a todos.